Você quer receber pagamento por cartão de crédito. E aí, como é que faz? Por cartão de débito? Quer ter uma maquininha, quer usar a maquininha de cartão. O que você precisa? Em termos de lei, dá para fazer com CPF? Precisa ter CNPJ? Você quer abrir um estúdio? Você precisa de alvará? Precisa da visita do bombeiro? Da vigilância sanitária? O que você precisa? Em termos de lei, eu vou te falar algumas coisas nesse vídeo que você pode escolher e em que momento escolher. Acabei de começar uma tatuagem, preciso estar pagando alguma coisa, algum imposto? Qual os valores que começa a ser cobrado alguma coisa? Se em algum momento é cobrado. Eu tenho um amigo que tatua até hoje e não recebeu nenhum tipo de cobrança, nem nada. Mas será que ele corre esse risco? Vamos entender melhor isso nesse vídeo de hoje. O que é o MEI? O MEI, ele é um microempreendedor individual, né? Você vai ter um CNPJ, além de outras vantagens. Se você não tiver num estúdio, se você já começar alugando um estúdio, você vai precisar do MEI. Por quê? Você vai precisar de um alvará. E o MEI, ele te dá direito a um alvará a partir de 30 dias depois que você fez o MEI, você já ganha automaticamente aquele alvará, aquela permissão para poder estar fazendo o estúdio. Isso não te isenta de uma visita da vigilância sanitária, de uma visita da prefeitura, isso não te isenta, mas você já fica ali resguardado pelo menos com alguma coisa diante da lei. Falando especificamente de estúdio, né, para o cenário onde a pessoa já começa com o estúdio, não o estúdio de alguém, o seu estúdio. Mas agora não é o seu caso, você não tem estúdio, você está começando na tatuagem e você quer saber se você precisa se preocupar com isso agora. Então, se você está começando no espaço que você tem aí na sua casa, a primeira preocupação vai ser monetária. No ano agora que vai entrar, de 2026, até R$5.000, você fica isento de qualquer imposto. Você não precisa se preocupar com a Receita Federal nas suas movimentações até R$5.000. A partir desse valor, você vai poder ser cobrado, pela Receita Federal a pagar algum valor de imposto ali que eles vão determinar. Vale uma pesquisa mais a fundo sobre isso. Se você quiser garantir que não venha esse valor surpresa para você, a partir de R$5.000 você vai precisar acessar, estar ligado a um MEI, precisar abrir um MEI. O MEI é gratuito para se abrir, dá para fazer online. E quais são as vantagens de você ter um MEI? Tem algumas vantagens do MEI em si para qualquer área, como depois de alguns anos de contribuição você tem direito a uma aposentadoria, você tem direito a algumas coisas, isso em qualquer área do MEI, tá? E vale uma pesquisa mais a fundo sobre essas vantagens de qualquer área. Mas falando sobre o tatuador, falando sobre tatuagem, eu acredito que sejam duas. A primeira questão do alvará para o estúdio e a segunda é a possibilidade de um CNPJ. Com o CNPJ, aí você tem uma conta de empresa, então você acessa materiais mais baratos porque você pode comprar pelo CNPJ, então você vai acessar outras empresas que vendem para a CNPJ apenas com preço mais em conta. Então dá para ir atrás de materiais que o tatuador precisa e compra com mais volume, e através do CNPJ um preço melhor. Então, materiais é um ponto positivo através do CNPJ. Eu acho que o segundo e mais rápido até do que materiais é uma máquina de cartão. Mas eu sei que tem empresa que dá máquina de cartão para o CPF. Sim, tem empresas que fazem aí essa máquina de cartão com CPF, mas elas vão te cobrar uma taxa mais salgada. Eu pedi recentemente uma máquina de cartão, ela ainda não chegou nesse momento do vídeo, e eu escolhi uma empresa que só atende para CNPJ. Já que eu tenho CNPJ, fiz o MEI, estou na categoria de tatuador. Você pode ter uma categoria também secundária ali, como colocador de piercing e tudo mais. Eu não faço isso, então eu não coloquei essas áreas. Agora, você não tem um estúdio, você ainda não bateu esse dinheiro, mas você quer uma máquina de cartão, você vai ter que buscar uma empresa que te ofereça através do CPF. Tem empresas que já oferecem, mas é uma possibilidade. Para resumir o primeiro assunto, quando que você vai precisar? Quando você passar dos R$5.000 ou quando você estiver abrindo o seu estúdio e anunciando ele para a rua, e anunciando ele ali para fora. Esse é o momento que você vai precisar do MEI. Se você não tiver alcançado ainda os R$5.000 no ano de 2026, tá? 2025 isso ainda não está em vigor, e não tiver no estúdio, você não precisa se preocupar com isso até esse momento. E sobre o MEI e o imposto. O MEI, ele te cobra um valor mensal de R$80 nesse momento de 2025, 2026. Pode ser que aumente um pouco, pode ser que não. Eu comecei em 2020 numa outra área e o valor era entre R$60 e R$70. Então esse valor, ele tem ajustes, conforme o tempo. Mas você fica isento de qualquer imposto a mais, desde que você não ultrapasse o teto máximo de ganho do MEI
anual. Mensal não existe um teto mensal, tem um teto anual. O faturamento máximo anual do MEI em 2025 é de 81 mil. Existe uma proposta de lei tentando ser aprovada para que aumente esse 81 mil para até 130, 140 mil, mas isso ainda não foi aprovado nesse momento. Então, por mês, você pode estar recebendo até 6.750. Claro, teve um mês que eu recebi 9. Tô com problema? Não, o teu cálculo tem que ser anual. Se todos os meses do ano você receber 9, você vai ter um problema. Agora, se um mês você recebeu 2, 3, o outro 9, você tem que fazer esse balanço, tem que saber onde está o teu faturamento para saber se você vai ter um problema ou não. E o que acontece se eu ultrapassar esse valor? Você cai automaticamente, e muito cuidado com isso, você cai automaticamente como microempresa. Você sai de microempreendedor individual, que é o MEI, para microempresa, que é o ME. Cara, e o ME, ele já tem uma taxa muito mais salgada por mês. A última vez que eu fiquei sabendo era em torno de 1.500, mas acho que já deve ter aumentado. Vale uma pesquisa mais a fundo sobre isso. Se você passar do 81 mil por ano, vamos dizer, você está no 10º mês daquele ano, você bateu 80, e depois você bateu 82, 83, e você já pula automaticamente para uma mensalidade. Saiu de 80 para 1.000 e cacetada. Então, muito cuidado com isso. Para quem precisa ter algum tipo de funcionário, o MEI ele te dá direito a um funcionário, mas vale uma pesquisa também mais a fundo sobre isso. Eu acho que no caso do tatuador, se você tiver um outro tatuador trabalhando com você no seu estúdio, ele não necessariamente é o seu funcionário, ele pode ser um MEI também, né? Ele pode ter o MEI dele para que ele trabalhe ali com você, né? Para que ele trabalhe meio que dividindo o espaço contigo, mas não necessariamente ele trabalha para você. E aí a grande pergunta, vale a pena ser MEI, cara? Eu acredito que pelas taxas de cartão, com as empresas de cartão que acessam o CNPJ, as vantagens do CNPJ, eu acredito que sim. E também você não recebeu uma conta surpresa da Receita Federal de tantos R$1.000, porque você está ganhando mais como no seu CPF, né? Está ganhando um valor acima de 5 mil no seu CPF. E esse valor enfim, eu acho que sim, tem muitas vantagens por uma mensalidade de R$80 que já é o seu imposto. Claro que vale consultar também um contador para questões mais a fundo sobre esses assuntos. Eu não sou contador, já trabalhei com empresas de contabilidade, então eu só quero trazer aqui um pouco para você sobre alguns esclarecimentos que eu não encontrei na internet direito especificamente para tatuadores. E agora um pouco sobre empresas de cartão para você receber pagamentos por cartão. Eu escolhi, cara, eu não estou recebendo nada nesse vídeo. Você pode ver que não é um vídeo que tem característica de publicidade paga, porque quando o vídeo aparece aí uma descrição, né, no vídeo, propaganda paga. Não tô recebendo nada para falar dessa empresa. Se em algum momento eu receber, fico bem feliz, bota aqui publicidade paga, caramba. Então, dá uma olhada aí se esse é o caso. Mas eu escolhi a Infinity Pay. A Infinity Pay, das empresas que eu estudei e fui pesquisando no mercado, para quem tem CNPJ, ela tem taxas interessantes. E a segunda vantagem que eu achei dela é que a máquina de cartão dela tem um valor muito acessível. Enquanto outras empresas cobram aí de 400 a 500 a 1.000 cacetada por uma máquina, ela cobra R$200. E é isso, você paga 200, tem uma máquina, ela só tem um tipo de máquina, que pode ser uma desvantagem para quem quer acessar mais valores por outras máquinas, né? Mas eu dividi esse valor em 10 vezes, então eu pago R$20, vamos dizer aqui, uma mensalidade, que não tem mensalidade, mas eu converti essa máquina numa mensalidade de R$20 em 10 vezes. A Infinity Pay, ela não tem um valor mínimo de faturamento, algumas empresas têm. Você precisa estar faturando ali 2, 3 minimamente para poder acessar as taxas. Ela não tem isso. E ela também não tem nenhuma mensalidade para você estar usando os serviços dela. Ela só tem as taxas, meio que toda empresa vai ter taxa. Pagou no crédito, vai deixar uma porcentagem para a empresa. Outra vantagem que eu achei interessante é que ela não tem uma taxa para o Pix. O que eu achei meio bizarro, algumas empresas têm taxa para o Pix. Se o cara te fizer um Pix direto, só porque usou uma máquina, vai pagar uma taxa? Eu achei isso meio bizarro. Já ouvi outras empresas, a Infinity Pay não tem. E se você é CPF, você não consegue comprar a máquina. Você precisa ter CNPJ. Mas você tem outros recursos no aplicativo da Infinity Pay para estar recebendo dinheiro, não a máquina. Mas outros, pode ser por aproximação do celular, se ele tiver aproximação, né? Pode ser por link de pagamento, tem outras opções lá. Agora, você é CPF, você quer uma máquina,
que é receber pagamentos por cartão, né, tem outras empresas que vão ter outras vantagens e desvantagens, tá? Principalmente em relação à taxa, ou em relação ao que eu te falei, da cobrança no Pix, ou o valor da máquina bem salgado. Tem empresa que vai fazer assim, a minha taxa não é alta, vem para mim, CPF, minha taxa não é alta, só que o valor da máquina vai ser um tiro, vai ser 1.500, 1.000 e alguma coisa, 900. Você pode optar por máquinas mais simples. Não, a máquina de R$50, que é aquela maquininha que ela precisa de um Wi-Fi, ela precisa estar pareada com o celular, alguma coisa. Eu não vejo problema nisso pro tatuador, tá? Tem gente que fala, não, porque isso é um problema. Eu acho que assim, você vai vender na rua, né, que não é o caso do tatuador, realmente pode ser um problema, né? Você vai precisar da bateria na máquina, no celular, em tudo junto. Mas no tatuador em si, eu não vejo como um problema. Então, coisas que você precisa ficar atento para escolher sua máquina de cartão. Primeiro, se você vai fazer no CPF ou no CNPJ. Se for, já escolhe uma das duas coisas. Ah, é no CNPJ. Beleza, analisa só as empresas que ou tem opção de CNPJ ou são só CNPJ. Ah, é só CPF. Analisa as empresas que te dão opção só de CPF. Então é o primeiro passo. O segundo passo é, o que ela vai fazer contigo? Vai te dar uma máquina barata com taxas maiores ou vai te dar uma máquina mais cara com taxas menores? Se ela vai ter mensalidade, se ela vai te cobrar no Pix. Enfim, é isso que você tem que analisar e o que estão usando aí no mercado, não só na tatuagem, mas como em outras áreas. É a resistência da máquina. É isso, se tem Wi-Fi, se não tem Wi-Fi, se precisa estar pareado é uma desvantagem. Cara, pro tatuador não é. Então não vai muito, filtra um pouco dessas informações, porque resistência da máquina, você não vai passar por esse tipo de coisa, você não vai estar na rua rodando com a máquina. Enfim, eu espero ter dado um norte aí pra você que tá na tatuagem e se preocupando com essa parte legal de imposto, qual a vantagem, desvantagem, o que eu pago, quais os valores. Se eu te ajudei, deixa um gostei no vídeo, considere se inscrever para receber mais conteúdos. Eu não trago vídeos tão frequentes, mas quando eu trago, eu tento trazer com bastante relevância. Deixa um comentário, uma pergunta, uma dúvida, se aconteceu algum caso de você receber uma conta da Receita Federal. E a gente se vê no próximo. Aquele abraço. Valeu!